Primeira coisa que eu queria falar é sobre o VAR, né? Value at Risk. Então sempre cai uma ou duas questões sobre o VAR, às vezes uma, às vezes duas, né? Então depende. Então o VAR, né, é o chamado Value at Risk, né? Então veja que o nome já ajuda bastante a gente, é o valor em risco de uma determinada posição, pode ser um título, pode ser uma carteira, enfim, um fundo, né? E qual que é a ideia do VAR? A ideia é conseguir exprimir em um número a probabilidade de perda de valor de uma carteira, né? Então, olha só. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem lá uma carteira e nessa carteira existe a probabilidade, né, de durante um dia haver uma alta, por exemplo, de 0,5%, ok? Então, imagina que você pega lá a probabilidade de 0,5%, né? É uma probabilidade alta, né, de 0,5%. Okay? Uma probabilidade alta de 0,5%. Então, essa aqui é o retorno médio esperado naquela carteira em um dia. Aí você tem uma probabilidade menor aqui de ser um pouquinho mais baixo esse retorno, né? Menor de ser um pouquinho mais alta. Uma probabilidade menor de ser um pouquinho mais baixa e de ser um pouquinho mais alta, e assim por diante. E aí você vai ter o que a gente chama de curva normal. Essa é uma curva normal, tá certo? Então, olha só. Normalmente, o que você tem é que o ponto de maior densidade de probabilidade, ou seja, maior chance de acontecer um retorno, é a média da curva normal, tá certo? E aí você tem o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele mensura a possível dispersão em relação ao retorno médio. Então, se eu tenho uma carteira com esse desvio padrão, ela vai ter uma normal desse jeito. Se eu tenho uma carteira com desvio padrão menor, ela vai ter um normal desse jeito, uma curva normal desse jeito. Se eu tenho uma outra com um desvio padrão ainda menor, vai ser mais ou menos assim, tá certo? Ou seja, a chance de eu ter valores distantes da média, ela é menor à medida que o meu desvio padrão é menor, tá certo? Muito bem. Agora, onde que entra o VAR nessa história? Bom, o VAR, ele vai olhar para a chance de perda, né? Então, imagina, na média a gente ganha 0,5% aqui ao dia. 0,5% ao dia. Tá certo? Mas pode acontecer, isso aqui é a média, mas pode acontecer da gente ganhar 50%, 50% é um exagero, vamos colocar aqui, pode acontecer da gente ganhar 5% ao dia, tá certo? E pode acontecer da gente perder 5% ao dia. Perder 5% ao dia, pode acontecer. Então dá menos 5% ao dia. Bom, agora imagina, se eu tenho aí uma carteira de 1 milhão, né? Ou uma carteira de 100 mil, perder 5% num dia quer dizer que eu perderia 5 mil reais em um dia, ok? Agora, existe uma probabilidade, então, que é a probabilidade de eu perder 5 mil reais, tá certo? Ou perder até mais que isso. Então, aqui seria perder 5, aqui seria perder 6%, aqui seria perder 7%, e assim por diante, tá certo? Então, lógico que vai depender fortemente do meu grau de confiança para falar esse tipo de coisa, né? Já explico. Olha só. Sabe aquele negócio, né? Perguntaram para você, qual que vai ser a temperatura amanhã? Bom, a temperatura amanhã vai estar entre 2 graus e 40 graus. E eu falo isso com 100% de certeza, 100% de chance de acertar, que vai estar entre 2 e 40 graus. Bom, olha só, você tem praticamente 100% de chance de acertar, que é difícil a temperatura estar abaixo de 2 ou estar acima de 40, 100% de chance de acertar, mas você foi muito inexato, né? Então eu posso dizer que a minha carteira, ela vai perder no máximo, né? Ela tem um VAR de 50 mil reais, eu posso falar isso com 99,9% de certeza de acertar. Ou seja,
a minha carteira pode perder no máximo 50 mil reais, esse é o valor em risco, com um intervalo de confiança de 99,9%, tá certo? Ou eu posso dizer que o VAR da minha carteira é 5 mil reais, então ela no máximo vai perder 5 mil reais, com um intervalo de certeza de 95% de confiança, 95% de certeza. Ou seja, eu tenho menos certeza em dizer que ela vai perder só 5 mil reais. É como se eu falasse, em vez de dizer que a temperatura vai ficar entre 2 e 40 graus, eu digo vai ficar entre 18 e 24 graus, tá certo? Com 95% de chance de acertar. Me parece uma informação bem mais útil, né? Porque ela é mais exata, só que por outro lado, eu não tenho tanta certeza de que eu vou acertar. É a mesma coisa que a gente faz com carteiras, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma carteira de investimento, você fala, meu, essa carteira, olhando o histórico dela, dificilmente ela perde mais do que tanto. Então, o valor em risco dela, o valor máximo de perda é tanto, e eu tenho 95% de chance de acertar. Então, por exemplo, o valor máximo que ela pode perder é 100 mil reais, com 95% de chance de acertar. Agora, se eu quiser dar uma estimativa com 99% de chance de acertar, eu vou ter que dizer o seguinte, 99% de chance de acertar é que ela perde no máximo 500 mil reais. Então, para que eu tenha mais certeza, eu preciso aumentar esse VAR, aumentar a possibilidade de perda da carteira. Porque o que é errar no caso? É a carteira perder mais do que eu falei que era a perda máxima. Então, se eu quero ter mais certeza, eu aumento esse VAR, eu aumento o limite de VAR, o limite de perda máxima. Beleza? Então, com isso, a gente já consegue entender uma série de coisas aqui nas questões. Então, vamos lá. Sobre o VAR, Value at Risk, identifique a alternativa incorreta. Incorreta. O VAR é um modelo que considera a perda provável com um determinado nível de confiança. Perfeito, tá certo. Quanto maior for o nível de confiança da estimativa, menor será o VAR. É o contrário, né? Lembra que a gente estava falando? Se eu quero ter um nível de confiança maior, eu não quero errar, eu vou falar, putz, o VAR pode ser grande, porque eu não quero que alguém diga, mas você falou que no máximo ia perder tanto e perdeu mais. Então, se eu quero aumentar o nível de confiança, eu tenho que aumentar o VAR. Então, isso aqui está errado. O VAR possui limitações ao prever possíveis perdas em cenários de estresse. Muito boa essa questão, geralmente cai nesse sentido mesmo. De fato, o VAR, ele olha para o passado, né? Ele olha para o que está acontecendo. Qual que é a retorno médio? Esse aqui. A probabilidade de perder isso no passado foi tantas vezes perdeu isso, tantas vezes subiu isso, e assim por diante. Então, está olhando um cenário comum, né? Não um cenário de estresse, é um cenário do dia a dia, que a gente pega, sei lá, os últimos 90 dias, por exemplo. Né? Então, o VAR, ele mensura a perda máxima em cenários normais, ok? Portanto, ele não serve muito bem para cenários de estresse, porque quando vem um cenário de estresse, foge totalmente da normalidade. Então isso aqui está correto, possui limitações ao prever possíveis perdas em cenários de estresse. Um maior nível de confiança significa maior probabilidade em se acertar a perda máxima possível para determinado ativo financeiro em determinado horizonte de tempo. Tá perfeito, é isso aí, né? Então, se eu tenho mais confiança, eu aumento o nível de perda que pode acontecer. Então, eu digo o seguinte, para acertar com certeza mesmo, 99% de certeza, não dá para falar que a carteira pode perder só 100 mil, ela pode perder 200 mil. Então, maior nível de confiança, maior vai ser o VAR, tá certo? Realmente, a alternativa B de balão é a alternativa incorreta, tá certo?